de nós estarmos aqui durante essas 12 sexta-feiras, para nós estarmos aprendendo mais dos cuidados do Senhor para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nós. Encerramos na semana passada sobre restauração, sobre reformas da nossa vida espiritual. Agora o Senhor precisa tratar por dentro. O Senhor quer tratar por dentro com cada um de nós. E você que aqui está nesta noite, você que conhece alguém que precisa, convide ele, porque serão 12 temas aonde eu creio que vidas serão transformadas. Só para deixar você com um gostinho de quero mais, nós vamos dividir os 12 temas rapidinho com você nesta noite. O primeiro tema que nós vamos tratar é sobre a alma. O segundo tema que nós vamos tratar é sobre vencer o desânimo. É tudo ligado na alma. O terceiro tema é vencendo a ansiedade. O quarto tema nós vamos tratar vencendo o medo. O quinto tema vai ser vencendo a depressão. O sétimo tema vai ser vencendo a raiz de amargura. Desculpa, irmão. Sexto tema, raiz de amargura. Sétimo, a autopiedade. O oitavo, vencendo o sentimento de rejeição. O nono, nós vamos estar vencendo a inveja. O décimo, vencendo o orgulho. O 11º, libertando dos traumas. E o 12º, retomando o controle de todas essas emoções. Aí você vai falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo. Porque todos nós precisamos disso, de uma transformação sobre as nossas vidas. Você vai entender logo de cara hoje, nesse texto a qual nós vamos dividir nesta noite. Salmos de número 142, verso de número 7, diz assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Podemos assentar em nome de Jesus. Nós vemos que esse texto, ele vai relatar para nós sobre Davi. Davi escrevendo esse texto e o momento a qual ele estava passando. Você vai ver que Davi, ele escreve salmos maravilhosos. Você vai ver que Davi, no Salmo 57, ele faz ali algo esplendoroso para com Deus. No Salmo de número 120, ele fala assim: na minha angústia eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. E chega no 142, Davi fala assim: estou aprisionado, Deus, e aí, como é que eu faço? Então nós vamos ver que nós passamos sim por momentos de altos e baixos das nossas vidas, a qual nós precisamos ser libertos, a qual nós precisamos abrir mão de muitas coisas para termos um encontro com Deus. Aqui nós entendemos que esse texto vai falar sobre Davi dentro de uma caverna. Muitos historiadores vão falar que Davi escreveu esses salmos quando ele estava lá em 1 Samuel capítulo 24, que Saul tenta matar Davi juntamente com seus 3.000 soldados, e Davi se esconde dentro da caverna de Adulão. Você vai ver outros historiadores dizendo que Davi, ele escreve esse salmo quando ele estava fugindo dos filisteus, quando ele entra na caverna de En-Gedai. Mas nós entendemos, propriamente na minha visão, mais significativo foi quando Davi estava se fugindo da presença de Saul, quando ele se esconde ali dentro da caverna de Adulão, quando Davi lhe propõe e escreve esses salmos por tudo isso a qual ele estava passando na sua vida. Talvez nós não vamos usar muito textos bíblicos, porque senão não vai dar tempo, mas que você fique bem atento a tudo isso que será ministrado, não vamos tomar tempo ao coração. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deu a cada um de nós algo muito valioso. Nós sabemos que Deus, Ele deu para nós o teu sangue, que ali nos perdoou, nos purificou e nos tornou cordeiros da glória de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele deu algo muito valioso para nós, a qual hoje nós chamamos de emoções.
O que são as emoções? Tristeza, alegria, frustrações, conquista, ânimos, desânimos. Então Deus deu para nós sermos dotados de emoções. E o momento a qual nós vivemos nos últimos anos para cá, aonde a humanidade ela foi tomada por um intermédio de, podemos dizer ou não dizer, de doenças, como é que é o nome da palavra? Psicossomáticas. São várias doenças aí relacionadas às nossas emoções. Aí ansiedade, depressão, crise de medo. Então nós somos tomados por tudo isso a qual nós vivemos nas nossas vidas. Aí muitas das pessoas vão dizer: pastor, mas depressão é coisa do inimigo, não é do inimigo não. Ah, pastor, quem tem crise de ansiedade é porque está longe de Deus. Não, Elias estava ali na presença de Deus e passou por uma crise. Nós vamos ver que Jesus, quando ele está lá orando, que ele é acometido por aquela angústia, quando ele soa sangue, chamado de hematitose. Jesus estava longe de Deus? Lógico que não. Deus Pai, Deus Filho. Então nós devemos entender que isso, nós devemos abrir mão de muitas coisas e pedir: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, quer curar a minha alma. Eu preciso ser liberto, Senhor, disso que me impede de caminhar mais profundo na Tua presença. Eu preciso, meu Pai, ser liberto disso que me impede de mergulhar nas profundezas da Tua presença. Mas isso tudo está onde? Está na nossa alma, está nas nossas emoções, a qual nós temos carregados. Mais um pouquinho aqui, porque nós somos seres dotados de sentimentos, sensações. Choramos, sorrimos, nós se alegramos, nós se entristecemos, nós amamos pessoas, nós odiamos pessoas. É assim que funciona. Quem nunca de nós estampou um sorriso ao ser elogiado? Tá bonito hoje, hein, Diácono Anderson? Que gravata maravilhosa, ao sorriso. É assim, não é isso? São as nossas emoções afloridas. Quando alguém olha para você e fala assim: você poderia ter feito melhor, mas eu dei o meu máximo. A tristeza, a frustração bate na nossa porta. São as nossas emoções, é a nossa alma agindo dentro de nós a cada vez mais. Mais um pouquinho. Quem nunca chorou quando você se decepcionou com alguém que ama? Quem nunca chorou com quem você ama? Com a decepção que aquilo te causou? Um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, a mãe. Quem nunca chorou? São as nossas emoções que estão ali dentro de nós. Mais um pouquinho. Porque nós temos emoções e por isso vivemos. O termo emoção vem do termo emove, aquilo que movimenta. A gente acorda com alegria, às vezes no final do dia a gente está triste. Às vezes nós acordamos tristes por aquilo que nós passamos, mas no final do dia nós terminamos alegre. Porque o sentimento emove, é aquilo que movimenta dentro de nós o tempo todo. É aquilo que está dentro de nós o tempo todo se movimentando. E quando a nossa alma, ela está enferma, a tendência dela é nos deixar cada vez mais angustiado. E quando a nossa alma, ela está doente, a tendência dela é nos deixar mais aflito, assim como estava Davi. Nós vamos entender a história de Davi, aprofundando nesse texto. Quando a gente olha para Davi, segundo a história, quem era Davi? Alguém que foi rejeitado pelo próprio pai. Quem era Davi? Alguém que pelo fato de nascer ruivo, ele não era agraciado pelo próprio pai. Quem era Davi? Aquele que foi criado longe da sua própria casa, porque acreditava-se que aquele que nascia ruivo era amaldiçoado por Deus por causa de Adão vermelho, por causa de Esaú vermelho. Então acreditava-se que todos aqueles que nascessem ruivo era amaldiçoado por Deus. Nada mais é que ali a mutação genética do nosso corpo, chamado de melanocortina MCR1, aonde ali dá a mutação e aquele gene passa a ter ruivo. E qual era a emoção de Davi?
Olhar para os seus próprios irmãos e dizer: eles têm a liberdade de estar dentro da casa do meu pai e eu não posso. Qual era ali o sentimento que Davi carregava? Os meus irmãos podem habitar, sentar na mesa do meu pai e eu não posso. Exemplo disso, quando Samuel chega lá e fala para ele assim: acabou os mancebos? O pai de Davi, ele olha para um lado, ele olha para o outro e fala assim: ah, tem mais um. Porque Davi ali não tinha aquela relevância. A alma de Davi precisava ser tratada pelo próprio Deus. A alma de Davi precisava ser restaurada pelo próprio Deus. Se nem um homem segundo o coração de Deus se livrou disso, quem dirá nós? Se nem um homem segundo o coração de Deus, ele foi imune contra isso, que dirá nós que estamos aqui nesta noite? Não é algo que vai nos matar, mas se nós permitirmos, ele vai destruir as nossas vidas. Se nós abrirmos brechas, ele vai acabar nos destruindo. Indo mais um pouquinho aqui, irmãos, porque o nosso corpo, nós já vamos entrar nos cárceres da alma e a gente já encerra, tá? Só mais um pouquinho aqui. O nosso corpo, ele é a nossa casa terrestre, isso é, o nosso tabernáculo que é físico, e nos permite, bem como nos obriga, a estarmos presos nessa atmosfera. Você já vai entender tudo que o pastor está falando aqui, mantenha calma. Sujeito a todas as forças da natureza, é feito de matéria-prima de barro. Por isso dizemos que somos pó e ao pó nós tornaremos. Rapidinho. A alma é a sede de sentimentos. É a alma. Ela tem sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções e dos nossos intelectos. Tudo isso está ligado na nossa alma. Você vai entender que a alma, ela comanda os nossos 5 sentidos das nossas vidas, está interligado à nossa alma: tato, olfato, audição, visão e paladar. Está ligado à nossa alma. Quando a nossa alma está doente, esses 5 sentidos nossos começam a falhar. Quando a nossa alma está passando por problema, esses sentidos nossos também começam a falhar na nossa vida. Pastor, não tem nada a ver? Tem tudo a ver sim, porque é uma alma angustiada, ela come, ela não sente prazer na comida. Uma alma angustiada, ela não tem prazer de contemplar a luz do dia. Uma alma angustiada, ela não tem prazer de ouvir vozes. Uma alma angustiada, ela não tem o prazer de estar de pé. E o Senhor hoje está dando uma oportunidade para nós de tratarmos coisas que estão presas, ligadas ainda ao nosso passado. Nós entendemos que Deus escreveu uma história para cada um de nós, mas Ele quer fazer conosco assim como Deus fez com Jabes no livro de 1 Crônicas. Quem era Jabes? Um homem que foi amaldiçoado pela própria mãe desde o ventre, dizendo: com angústia eu tive esse filho. Mas Jabes, ele recebe tudo aquilo, ele fala: não, Senhor, se o Senhor mudar a minha história, se o Senhor permitir que eu seja diferente, a tua presença estará comigo. É Deus dizendo: aquilo que foi falado sobre a tua vida, toma isso, o efeito ao contrário, dizendo: não, Senhor, foi falado ainda no ventre, foi falado sobre a minha história, mas eu tomo posse, eu vou reverter esse cativeiro a qual eu estou vivendo. Assim como o Senhor deu a oportunidade para Jabes, o Senhor também dá a oportunidade para cada um de nós. E nós vamos entender, irmãos, o real significado do que é alma. Rapidinho, é na nossa alma que fica registrada as lembranças de momentos de alegria, bem como momentos de tristeza. É na nossa alma. É lá no fundo da nossa alma, que também chamamos de subconsciente, que fica marcadas todas as nossas experiências, mesmo aquelas que foram no passado, quando ainda estávamos no útero de nossas mães, como a que nós estamos vivendo agora. Essas experiências são marcadas ainda na gestação. Mais um pouquinho para você entender.
Muitas dessas experiências não são lembradas, mas ela continua ali e determina muitas de nossas reações no presente, aonde nós precisamos perdoar aquilo que nós vivemos. Dizer: Senhor, foi lançado muita coisa sobre a minha história, mas eu jogo por terra todo esse mal que foi plantado sobre a minha vida. Porque nós entendemos quantas crianças que estão aí no período, mães carregando crianças, que quando a criança está dentro do ventre, a mãe olha para aquele ventre e diz assim: não era nem para estar aqui dentro. Isso aqui foi o maior erro da minha vida, isso aqui foi a maior frustração da minha vida, e aquilo marca uma geração sobre aquela vida. Você acha que não tem relevância? Tem sim. Você acha que não tem importância? Tem sim, porque aquilo marca a geração. Aquela criança vai crescer, não vai lembrar de nada daquilo, mas aquilo marca, e nessa noite o Senhor vai dar a oportunidade para dizer: ei, aquilo que foi lançado sobre a tua história no ventre, o Senhor te levanta como Jabes nesta noite, Deus. Arabaxara Kamanaia, Terabasuri Keminaia. Talvez você vive uma vida dizendo: Senhor, quando eu penso que tudo vai dar certo, frustra. Quando eu penso que eu vou vencer, eu caio. Mas o Senhor está dizendo: tem coisas que foi lançada lá no ventre, mas o Senhor vai jogar por terra nessa noite, vai quebrar esse mal, essa maldição que foi lançada, para você viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Porque parece que tem coisas que não têm relevância, irmãos, mas às vezes ela acontece no ventre. Eu lembro da Maria Clara, que desde o ventre da esposa, quando a gente ainda não sabia quem era, se era Maria Clara ou se seria o Joshua, a gente ficava ali no ventre tentando entender quem seria. E sempre cuidado, sempre com carinho. Joshua, irmãos, é Josué, tá? O pastor só quis incrementar, tá bom? Ali do ventre. E quando a gente descobriu que seria a menina Maria Clara, ali eu conversava com ela todos os dias, para ela entender o quanto eu amava ela sem conhecer. Ali eu falava para ela o quanto ela era importante na minha vida, sem mesmo saber como era o rosto. Ali eu sei que marcou a história dela, porque eu lembro que quando ela veio ao mundo, que quando o médico levou ela ali para o bercinho, onde eu acompanhei o parto, o médico levou, e ela toda chorando de um lado para o outro, eu disse assim: filho, o pai está aqui. Ela parou tudo, virou o olho, contemplou o meu rosto, dizendo: eu conheço essa voz. Aleluia. Alavachara Kamanaia. Você está entendendo? O Senhor falou contigo no ventre, Ele está dizendo: ei, eu quero falar contigo de novo. Alavachora Kamandaravasya. Entenda nesta noite, talvez no percurso aí da caminhada, muitas coisas foram falar ao teu respeito, que talvez atentou apagar aquilo que o Senhor escreveu para ti na tua alma, mas o Senhor nesta noite está falando contigo. Ele começa a olhar e dizendo: eu reconheço essa voz, eu sei o quanto Ele me ama, eu sei o quanto eu sou querido, sou querida por Ele, eu sei que eu só estou de pé pelo cuidado, eu sei que eu só estou de pé porque o Senhor me sustentou, por isso que eu cheguei até o momento. É noite do Senhor quebrar prisões da nossa alma. É noite que o Senhor está nos libertando de prisões que estamos carregando há 20, 30, 40, 60 anos. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu te livro para você viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Porque nós precisamos perdoar. Aprenda isso, perdoar. Porque o perdão, irmãos, ele é composto por dois elementos. O primeiro elemento é o perdão natural, origina-se de mim mesmo. E o segundo, origina-se de Deus. O primeiro elemento do perdão é o natural, aonde eu olho para a pessoa e falo assim: eu te perdoo.
Mas o segundo, ele origina-se de Deus, porque é de competência divina. E a parte que cabe é Deus que faz o milagre. Sabe aquela mágoa, aquele rancor que você carrega? Que às vezes você olha para aquela pessoa e fala, não consigo. Mas de repente o Espírito Santo vai trabalhando, você permite ele trabalhar em você, no seu coração. E de repente você olha para aquela pessoa e fala assim, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu te perdoo porque eu te amo, porque o Senhor também te ama. Isso vem de Deus, isso não vem de nós. Porque a gente perdoar quem a gente ama, irmã, é muito fácil. A gente olhar para um esposo, para uma esposa, para um filho, para o pai, para a mãe, e dizer para ele assim, eu te perdoo porque você fez. Mas e para alguém que ainda a gente nem conhece, a gente fala, não quero nem olhar na cara dele mais. Mas aí vem o Espírito Santo e vai trabalhando isso que vem de Deus, e vai nos ali, vai movendo, e vai perdoando, porque isso vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Porque Deus opera um milagre no assunto do perdão, porque Deus vai restaurando a nossa alma, as nossas emoções, o nosso amor próprio, modificando o nosso senso pessoal de justiça. E Deus vai nos libertando da nossa amargura, curando o nosso inconsciente. Esse mover sobrenatural de Deus exige de nós, no entanto, a condição que faça parte de nós. Lembre-se de uma coisa, o perdão é uma escolha, é um ato de obediência. O perdão é um ato de obediência, aprenda isso, porque ela foi ordenada pelo próprio Deus. Indo mais um pouquinho aqui, nós já vamos encerrando, tá, irmãos? Mais um pouquinho aqui, não vou tomar tempo, porque ele toma muito assunto. Rapidinho, só vou achar uma parte que eu precisava falar. Porque nós vemos aqui, relacionado ao texto a qual foi proposto para nós nesta noite, sobre Davi, voltando um pouquinho sobre Davi. Porque nós entendemos que Davi passou por grandes momentos de desalento na sua caminhada, na sua vida. Falamos, foi rejeitado pelo próprio pai, cresceu ali com a sua mãe morando no deserto, cuidando dos rebanhos de seu pai. Ele passou por grandes momentos de desencorajamento. O que é o encorajamento? É você olhar para um filho, ainda igual nós fazemos com a Maria Clara, coloca de pé e fala, vem com o pai, vem, para ver se ela vai dar um passo. É encorajar o filho. Mas nesse momento Davi não tinha um pai que dizia assim, Davi, vem com o pai, levante, você vai vencer, você vai conquistar, você vai passar por isso. E às vezes hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, falta isso de nós como pai, como mãe, de encorajar os nossos filhos, dizendo, não, você vai vencer. O Senhor te escolheu a dedo, por isso que você está aqui. Mas às vezes a gente olha para os nossos filhos dizendo, realmente é isso mesmo, não vai ser ninguém. Não tem futuro. Não, mas nós temos que dizer, não, eu te encorajo, você vai ser uma flecha na mão de Deus, você vai ser um arauto de Deus nessa terra, você vai ser um vaso, um instrumento de Deus. Por mais que ele olhe assim e fale assim, mas eu não sou capaz, mas eu libero uma palavra que Deus está te capacitando neste momento. E falta de nós como pais responsáveis pela nossa congregação principal, que é a nossa casa, encorajar os nossos filhos a viver, a querer viver o sobrenatural de Deus nessa caminhada. Falta isso de nós nesta noite. E nós entendemos que Davi pode até ter passado por algum momento de depressão, uma pontinha ali. Quem sabe quantas das vezes no final do dia vamos trazer para nós hoje uma relevância. Quando você está num domingo, você pai, mãe que está aqui, seus filhos, domingo geralmente é preparado para almoçar com os pais, né? Chega o dia das mães, o dia dos pais, e você olha aquilo. Imagine você, Davi, quem sabe um domingão daqueles, ele levantava pela manhã, logicamente que não era isso, mas vamos fazer uma analogia hoje. Hoje é dia dos pais, eu não posso nem ir na casa do meu pai dar um abraço. Ele foi a cada dia mais ali passando por isso.
Ele olhava ali, quem sabe, famílias indo domingo para a casa dos seus pais, ente querido, e ele não tinha essa percepção de poder ir na casa dos pais. Ali, quem sabe, a angústia tomava conta do coração dele, e nós sabemos que somente Deus poderia tratar isso do coração de Davi. Indo mais um pouco, e uma dessas ocasiões foi quando ele se escondeu de Saul, na caverna de Adulão, porque o Salmo de número 142, nós entendemos que ele é um salmo didático, quando ele estava na caverna. E nós entendemos que esse não foi o único salmo composto nessa ocasião. Entretanto, anota aí, depois você lê em casa, Salmo 57, principalmente o versículo 7, mas depois você vai entender. Ou se você quiser ler, abra aí para nós, Salmo 57, versículo de número 7, por gentileza. Lê em bom som para nós. Salmo 57, versículo 7. Quem pode ler, por favor? Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e direi salmos. O que Davi fala aqui? Ele afirma nesse momento que o coração dele está de pé, está firme, Senhor. Meu coração está firme. Passa algum tempo depois, nos 42, ele fala: Senhor, meu coração está numa prisão. A minha alma está angustiada, Deus. Olha o que eu estou vivendo. Então Davi também passava por esses momentos de altos e baixos. Davi também passava por esses momentos ali de aflição e de angústia. Indo mais um pouco, 57, o coração dele está forte. No Salmo 142, ele se revela fraco, ele se revela o lamento a qual ele está passando, ele revela o seu desânimo, ele revela que ele está cansado, ele revela que ele está abatido. Davi fala: meu coração está preparado, mas depois ele está dizendo: Senhor, eu estou fraco, desanimado, abatido, angustiado. Isso não quer dizer que você está longe de Deus, isso não quer dizer que você está no mundo aí de desgraça do pecado, não, mas são situações que o Senhor está nos permitindo para buscarmos a presença dEle, para buscarmos a face dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, tira-me, Senhor, desse momento de angústia, tira-me, Senhor, desse momento de aflição a qual eu passo. E aqui nós vemos que Davi está falando tudo isso, mas aqui também nós entendemos que isso não é uma declaração de derrota ou de desistência, mas é um esperançoso clamor a Deus, de um servo que deseja se levantar para continuar os seus objetivos. Olha que coisa maravilhosa de Davi. Eu falo para os irmãos, por tudo que eu passei, experiência minha, eu lembro que na pandemia, tudo aquilo que nós vivemos na pandemia, as igrejas fecharam, os irmãos lembram muito bem, muitas adversidades, passei um processo muito longo na minha vida. As indústrias começaram a fechar. Eu lembro que um dia a empresa chama todos os nossos funcionários, 80 funcionários lá, dentro da Volkswagen, chama nós todos, e fala assim: a partir de segunda-feira não vem ninguém. Aí elas começam a selecionar, você, 15, tudo embora, foram demitidos. Seu coração como pai aperta, você fala assim: Senhor, e eu? E eu lembro que ali naquele momento eu comecei a minha alma se angustiar naquele momento de pandemia. A alma, sabe, parece que ela vai ficando pequena, parece que a gente não sabe dimensionar o tamanho da alma, mas sabe quando a alma parece que vai ficando pequenininha, você fala: Senhor, e aí? Aí quando a gente pensou que ia voltar, a gente trabalhava em culto, as empresas não rodavam mais o tempo normal, diminuiu um dia da semana. Eu estava sozinho aqui morando no apartamento. Eu lembro que eu entrava em casa, varão, 3 horas da tarde numa quinta-feira. Eu saía na segunda-feira 5 horas da manhã para trabalhar. E aquilo foi tomando a minha alma angustiada. Eu fui entrando numa crise de ansiedade muito forte. Eu fui entrando numa síndrome de pânico ali que o meu coração se dilacerava cada vez mais. E eu falava assim: Senhor, o que eu fiz de errado
porque eu entendia que eu estava longe da presença de Deus, porque a gente entendia, fomos ensinados isso desde pequeno, que depressão era coisa do diabo, que o diabo que fazia isso. E eu falava assim: Senhor, mas eu sou pastor de igreja, eu não deixei de orar no monte, Senhor, eu não deixei de buscar a tua face. E quantas das vezes nesse canto aqui, eu gostava de orar nesse canto, quando a gente tinha uma fuga, a gente vinha orar na igreja, eu orava aqui, eu dobrava o meu joelho e falava assim: Senhor, mas o que eu estou fazendo de errado? Quantas das vezes o meu joelho dobrado aqui, falava: Senhor, eu estou no seu altar, se eu estou pecado, mata eu aqui então, Deus, porque o que eu estou fazendo de errado? A alma cada vez angustiada, eu tomava um estado de medo tão grande, às vezes eu deitava para dormir, não conseguia dormir uma noite, era meia hora, no máximo 40 minutos, era picado, era 5 minutos, 10 minutos, e eu via o relógio contando e falava assim: Senhor, mas aonde está Deus que eu não vejo? O que eu estou fazendo de errado? Me socorre, Deus, estenda a mão. Senhor, se eu estou errado, me mata, me leva então, Senhor, porque eu não sei mais o que fazer. E sabe o que acontecia? Nada. Sabe o que acontecia? Parece que a minha oração nem passava da minha cabeça ali, ela voltava. E eu falava: Senhor, eu não estou aguentando mais, me socorre, Deus, porque eu não tenho mais forças para falar. Quantas vezes a oração era lágrima, não expulsava palavras. E às vezes eu saía daqui, eu ia lá para a Chácara Silvestre, 1, 2 horas da madrugada de carro, falava: Senhor, fala comigo no monte então, Deus, talvez o problema está em casa, talvez o problema está aí na igreja, fala comigo no monte então, Senhor, porque eu não aguento mais. Porque eu estou pronto, Deus, a dar um basta, porque eu não consigo suportar mais. Eu lembro que um dia eu cheguei no ápice daquele dia, eu falei: Senhor, me leva essa noite, porque eu não aguento mais. 7 horas da noite, eu dobrei o joelho no meu quarto para orar e falei: Deus, eu não tenho palavras, eu não sei mais o que fazer, eu não sei qual decisão tomar, qual caminho que eu devo seguir. Mas se o Senhor ainda me ouve, eu preciso que o Senhor dê um basta nessa situação. Se eu estou em pecado, mostra para mim, Deus, o que eu estou fazendo. Eu lembro que eu sozinho em casa, as luzes todas apagadas, a chave bate na porta do apartamento, passo dentro de casa, pá, 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 pá. Eu estou de joelho dobrado na cama, o colchão dá aquela fofada, a mão bate no ombro e fala assim: eu vim falar com você hoje. Aleluia. Alavassuri camanaias. Era o próprio Deus que havia entrado dentro do meu quarto. E quando Ele colocou a mão, Ele disse: filho, fala, porque eu nunca estive longe de você, mas fala comigo. E eu lembro que naquela noite, eu chorei, eu falei, eu me alegrei, e eu falei com Deus tudo o que eu precisava falar e mais um pouco. E de repente Ele bate a mão no ombro e fala assim: acabou, filho? Eu disse: acabou. Ele disse: a partir de hoje nunca mais você passa por isso. A partir de hoje a sua história está sendo mudada. A partir de hoje tudo isso está sendo transformado. Eu disse: amém, Deus. Ele disse: estou indo. A cama levantou, o passo bateu de volta do quarto, cozinha, sala, a porta trancou. Quando eu olhei já era 11h15 da noite. Eu disse: Senhor, obrigado. Às vezes nós precisamos dizer: Deus, eu não aguento, mas senta comigo dentro desse quarto. Deus, assenta comigo dentro desse carro, porque eu preciso falar contigo. Daquele dia diante nunca mais eu tive esse sentimento. Daquele dia diante a minha vida nunca mais foi a mesma, porque o Senhor mudou a história a qual eu estava vivendo naquele momento. Vamos falar mais um pouquinho sobre alma, porque a alma é a nossa personalidade individual. Ela é individual, da pessoa e do espírito. Ela é a parte que está ligada a Deus. A alma e o espírito estão interligados, e os dois têm de ser entendidos em conjuntos. A Bíblia atribui algumas funções ao espírito e à alma, mas nós não vamos falar do espírito, nós vamos falar só sobre a alma nesta noite. A alma é a parte que forma a nossa personalidade, é a alma.
A alma tem os sentimentos, a vontade e o raciocínio. Ela não é uma coisa física, mas está ligada ao nosso corpo. A alma interpreta a nossa informação sensorial do corpo e ela influencia nas nossas ações. A alma. Por isso que a palavra do Senhor diz: enganoso é o coração do homem. Então a nossa alma, ela implica nos nossos sensoriais. Mais um pouquinho. Na Bíblia, a alma também significa a essência da vida individual. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque fôlego e alma são a mesma coisa. As criaturas que têm alma estão vivas, e coisas mortas ela não tem alma. Sem alma o corpo morre. Na morte da alma é separada do corpo. Na ressurreição, quem ama Jesus receberá um novo corpo para a sua alma. Olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e o versículo de número 44. Agora nós vamos entrar sobre as prisões aqui da alma e nós vamos encerrar nesta noite. Sobre alma. Acredito que estamos entendidos sobre alma, né? Sobre as situações, aprendemos sobre Davi, sobre tudo isso a qual nós passamos. O primeiro cárcere, se você for estudar, você vai colocar 7, 10, 15, 20, aí é você que vai determinar. Mas nós vamos falar sobre 4 aqui, se Deus permitir, nesta noite. O primeiro cárcere da nossa alma, que aprisiona a nossa alma, ele é chamado de culpa. Amém? Você estiver anotando aí, o primeiro cárcere que aprisiona a nossa alma é chamado de culpa. Por que culpa, pastor? A culpa é quando nós fazemos algo que não deveríamos ter feito. A culpa cai sobre nós. De que maneira? Davi poderia ter escolhido ter matado a Saul quando ele entrou na caverna, mas ele não fez. Muitas de nossas culpas são por decisões erradas que nós tomamos. Aí nós entendemos que 1 Samuel capítulo 24, quando Davi está dentro da caverna de Adulão, nós entendemos que Saul com seus 3 mil homens, Davi com seus 600 homens, mas aí nós vemos a diferença. Saul escolheu os homens escolheram Davi. Olha que coisa maravilhosa. Saul escolheu o soldado, mas ali em Adulão, os soldados escolheram Davi. Olha que coisa tremenda. Ei, é assim que Deus faz. Tem pessoas que escolhem homens, mas tem homens que estão escolhendo você, porque Deus é na sua vida, porque o Senhor tem um propósito, saiba disso, porque o Senhor te escolheu, te separou para algo maior. Saul escolhia, e Davi foi escolhido para governar, para pelejar por aqueles homens. E nós vemos aqui então que, quando Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul, ele não faz, mas ele corta uma parte da orla do manto de Saul, mas depois ele se arrepende. Eu não deveria ter feito isso. Oxalá tocar na vida de um homem de Deus. Eu não deveria ter feito tal coisa. Então saiba disso. Nós precisamos se libertar da culpa, porque ela aprisiona a nossa alma. Nós temos que abrir mão da culpa e dizer: não, isso não me pertence, confessar, jogar para fora, porque isso só vai arrebatar a nossa alma, vai trazer grandes consequências para as nossas vidas, e nós temos que abrir mão, dizer: não, eu quero confessar aquilo que eu fiz, não era para ter feito, mas eu fiz, não tem como voltar no tempo, mas eu me arrependo, porque a nossa alma vai ser liberta dessa escravidão, porque a nossa alma vai ser liberta desse momento a qual está passando. Agora vamos rapidinho para nós terminar no horário. O segundo cárcere que vai aprisionar a nossa alma, nós vamos chamar ele de mágoa, tá? Nós vamos dar o nome dele de mágoa. Por que mágoa? O que nós entendemos por mágoa?
é quando alguém que fez algo conosco, que nos feriu. Seja em palavras, seja em atitude, mas nos feriu. Porque nós entendemos que o oposto da culpa é a mágoa. O oposto da culpa, eu fiz, sou culpado, mas eu magoei alguém. Então o oposto da culpa é a mágoa. E nós devemos entender que são duas enfermidades que precisam ser tratadas: quem feriu e quem foi ferido. Nós devemos trabalhar muito bem sobre isso, porque quem feriu precisa ser tratado e quem foi ferido também precisa ser tratado, porque gerou mágoas. Indo mais um pouco, nós precisamos tratar os dois lados, quem feriu e quem foi agredido, porque a mágoa, olha que coisa, ela corrói todo o nosso ser e nos aprisiona no cárcere. A mágoa. Nós vemos pessoas aí que carregam mágoas aí, ó, e você vê que ela nunca consegue caminhar, porque aquilo aprisiona, irmãos. Aquilo te impede de prosseguir, de caminhar. E hoje o Senhor está dando uma oportunidade para nós se libertarmos disso, sair dessa escravidão. Mais um pouquinho aqui. Ficamos presos em uma caverna com alguém que nos feriu e queremos nos vingar. Davi estava sendo perseguido por Saul e era óbvio que ele queria era ser aceito por Saul. Por esse motivo, ele tenta agradar Saul de todas as formas, mas o que recebe é a perseguição e a ofensa. Você entendeu bem nesta noite? A mágoa, ela nos coloca numa caverna, aonde nós ficamos o tempo todo querendo reverter aquela situação, querendo achar um motivo para dar o troco. Não, no momento certo. No momento certo eu vou falar tudo que está entalado aqui. Vai nada, porque você é liberto. No momento certo eu vou vomitar tudo que está aqui. Vai nada, porque o Senhor está te libertando nesta noite. Você não vai falar nada, você é liberto nesse momento. Porque Davi tinha a oportunidade de matar. Ele fala, não posso tocar naquilo que Deus separou de maneira nenhuma. O terceiro sentimento, o terceiro cárcere que vai nos aprisionar, nós vamos dar o nome dele de medo. A terceira prisão que aprisiona a nossa alma é o medo. Por que o medo? Porque quando algo nos amedronta, tanto ou muito, a ponto de nos impedir de continuar. Às vezes o medo é tão grande que ele nos impede de prosseguir. Ah, não vou passar em tal rua porque tem um cachorro bravo lá. Às vezes nós precisamos chegar em tal lugar, mas lá eu não vou porque tem um cachorro lá que eu tenho medo dele, já me atacou uma vez, nos impede. Às vezes o medo faz nós darmos uma volta maior para conquistar um objetivo que está ali a passos de distância da nossa vida. E hoje o Senhor quer nos libertar desse medo. Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Por quê? Pastor, ter medo é bom, lógico que é bom. Porque o medo é algo natural, é uma defesa que nos avisa quando nós estamos em perigo. Entretanto, numa situação quando nós enfrentamos, ela gera traumas e aprisiona a nossa alma. E esse cárcere nos impede de prosseguirmos e de nos realizarmos. Quer ver um exemplo disso, de medo? Juízes capítulo 6. A Bíblia fala que o povo midianitas, eles estavam atacando o povo de Deus. E o povo de Deus estava vivendo onde? Em buracos. O povo de Deus estava vivendo onde? Em cavernas. Gideão estava malhando o trigo na onde? No lagar. Ele não estava malhando o trigo na eira, no lugar de joeirar trigo, mas ele estava malhando no lagar. Porque o medo os impedia de sair para fora, de clamar ao nome do Senhor Jesus, para que eles pudessem contemplar a vitória. O medo impedia eles de avançar naquilo que o Senhor tinha projetado. E o medo também hoje não é diferente. No entanto, que quando Deus chama Gideão para esse propósito que ele levanta, o povo de Deus levanta-se logo atrás. Depois de todo o contexto que acontece, o povo de Deus se levanta para a vitória do povo de Deus. Então o medo, ele faz a gente ficar aprisionado. Indo mais um pouquinho. Porque eles viviam em cova. O medo faz que nós se escondemos. Talvez alguma experiência que nós tivemos traumática
ela tenha nos encarcerado em uma caverna, e hoje você tem medo de enfrentar algumas situações, às vezes medo até de tomar algumas decisões, mas creia que Deus é maior do que o nosso medo nesta noite. Ele está nos libertando. Para nós encerrarmos, qual é o quarto cárcere que vai aprisionar a nossa alma? Nós vamos falar, vai ser falado com ele depois, no decorrer das 12 sexta-feira. Nós vamos entrar só um pouquinho. É a decepção e a frustração. Ela aprisiona a nossa alma. Então marca aí para você entender. A quarta prisão que agarra a nossa alma é a frustração e a decepção. Ela aprisiona a nossa alma. E hoje o Senhor está dando para nós uma grande oportunidade de nós sermos libertos disso. Amém? Porque quando nós se frustramos, ou quando nós se decepcionamos, é quando nós queríamos que algo acontecesse e não acontece. Quer um exemplo disso? Nós estamos falando sobre Davi. É quando Davi recebe a unção de Samuel. Davi recebeu a unção de Samuel. Oba, eu sou rei, agora eu vou reinar. O que Davi estava esperando com isso? Saul agora vai me treinar. Saul vai mostrar para mim como que eu devo me portar no trono. Saul vai mostrar para mim como que eu devo sentar, como que eu devo criar leis, projetos. O que acontece? Saul começa a perseguir Davi. Saul começa a correr atrás de Davi. Saul começa a tentar matar Davi. Olha a decepção, olha a frustração a qual Davi lhe passa. Porque ele pensou uma coisa e está acontecendo totalmente ao contrário. Porque ele pensou que ali Saul iria treinar, iria dotar ele de todo conhecimento. E Saul começa a perseguir. Então o medo e a frustração aqui, a decepção, ela nos aprisiona. Ainda mais um pouquinho. Porque Davi considerava Saul como um pai. E para a sua frustração, Saul começou a persegui-lo e criar situações para matá-lo. Aprenda isso. Perseguição, ela vai ser uma rotina nas nossas vidas. Aprenda isso. Ser perseguido é uma rotina das nossas vidas. Por quê? Porque quem quer andar na presença de Deus vai ser perseguido. Quem quiser vencer em Cristo vai enfrentar a perseguição. Mais um pouquinho. Seja no ministério, trabalho, em qualquer outro lugar, grupo social, escola, você vai ser perseguido, seja qual o ambiente for. Quem quer vencer tem que romper com o sentimento da frustração. A frustração ocorre quando esperamos muito uma postura ou um tratamento de alguém, e isto não acontece. E em pior das situações, além de não acontecer, suscita em nós uma perseguição. Não vou continuar mais, vou parar aqui. Então nós aprendemos aqui nesta noite sobre a alma. O que é a alma? Dava para falar um pouco mais, mas o tempo não dá. Sobre a alma. E aquilo que o Senhor está nos libertando nesta noite. Das nossas frustrações, das nossas decepções, do nosso medo, daquilo que nos impedia, talvez daquilo que você ouviu no ventre. Pastor, mas eu não lembro daquilo que eu ouvi no ventre, mas marca a sua geração até hoje. Aquilo que você não ouviu, que você não lembra do ventre, mas ele tem marcado a tua história até hoje. Mas hoje o Senhor dá uma oportunidade para mim e para você. Está em 1 Crônicas, hoje o Senhor te levanta como Jabes nesta noite. Hoje o Senhor te coloca como Jabes na presença de Deus. Pai, a minha mãe disse que eu fui gerado em angústia, por problema, por frustração, mas se o Senhor me der uma oportunidade, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você não vai lembrar o que você ouviu do seu pai, você não vai lembrar o que você ouviu da sua avó, você talvez não vai lembrar o que você ouviu da sua mãe quando você estava no ventre, mas hoje o Senhor está dizendo para ti: joga a mão disso fora, repreende e fala: Senhor, eu não sei
sei o que eu ouvi, aquilo que foi falado, mas hoje eu abro mão disso tudo para viver uma alma radiante na tua presença, para viver o sobrenatural do Senhor, meu Pai, nessa terra. Aproveitando que os irmãos estão nesse ansejo, vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração junto comigo nesta noite. É o momento que você vai se libertar de todas essas prisões que estavam aprisionando a sua alma. É o momento que você tem uma oportunidade de abrir mão de todas essas prisões e dizer: Deus, eu sou Jabes nesta noite. Você pode dizer isso para Deus: Senhor, eu sou Jabes nesta noite. Porque talvez quando sua mãe te gerou, a sua avó olhou dizendo assim: não, mas não era para vir agora. Talvez quando você estava no ventre, sua avó, sua tataravó olhou e disse: não, mas não era para ter vindo agora. Filho de quem? Filho de fulano. Você nem lembra que você ouviu, mas isso tem marcado, tem aprisionado a sua alma até hoje. Mas hoje o Senhor está dizendo: você é Jabes na minha mão. E você vai começar a dizer: Deus, se o Senhor permitir viver a tua presença, de tudo aquilo que foi lançado sobre a minha vida, para mim viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Aqui neste momento, ó Deus, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, sobre alma, porque nós somos alma, nós somos importantes para Ti, meu Pai, no Teu reino. Meu Pai, aqui talvez, Senhor, entrou almas, ó Pai, aflitas, aprisionadas, angustiadas, meu Pai, almas com sentimentos de culpa, de frustrações, meu Pai, de decepções, almas, meu Pai, com medo, meu Pai, mas nesta noite, ó Deus, nós pedimos que todas essas prisões caiam por terra neste momento. Meu Pai, visita os irmãos que estão desde a portaria até o altar nesta noite. Liberta, meu Pai, a nossa vida de toda palavra que foi falada no ventre, meu Pai, a qual ainda marca a nossa história. Nós nem lembramos de palavra, mas eu creio que hoje o Senhor nos levanta por Jabes, porque nós queremos viver, meu Pai, algo novo do Senhor. Nós estamos, meu Pai, apagando todo esse decreto que foi falado sobre a nossa história, para viver o novo de Deus. Pai, eu peço, vai preenchendo, Senhor, a cada alma neste momento, vai preenchendo, Senhor, a cada filho teu neste momento, porque eu creio, porque eu profetizo que todas essas prisões estão caindo por terra, que todas essas prisões a qual impedia a tua igreja de caminhar, a qual impedia o ministério do teu filho de florescer, a qual impedia, meu Pai, a casa do teu filho de ser abençoada, caia por terra nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus. As prisões estão sendo quebradas, estão caindo por terra, porque a nossa alma está sendo liberta, porque nós vivemos o sobrenatural do Senhor nesta noite. E eu creio, meu Pai, que essas, Senhor, 11 sexta-feiras que ainda virão pela frente, o Senhor nos libertará, o Senhor trará um novo dos céus para as nossas vidas. Meu Pai, assim, Senhor, nós entregamos essa noite nas Tuas mãos, grato, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode tomar assento rapidinho. Deus seja louvado por essa palavra maravilhosa. Amém? É só a primeira sexta-feira. Se a igreja tivesse noção da necessidade, da importância desse